Continuando a leitura da LOMPO. Seção 2, do Procurador-Geral do Trabalho. Salientando que o Procurador-Geral do Trabalho não é um cargo, né, dentro da estrutura do órgão Ministério Público do Trabalho. Os cargos são o quê? Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Artigo 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Artigo 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com o voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Questões. Procurador-Geral do Trabalho é escolhido por eleição, podendo votar todos os membros do Ministério Público do Trabalho que comporão lista tríplice, sendo elegíveis para o cargo apenas os subprocuradores-gerais do Trabalho. Errada, porque fala em integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade e 5 na carreira, ou, excepcionalmente, de 2 anos na carreira. Ou seja, todos os membros do Ministério Público do Trabalho poderão concorrer, desde que satisfaçam esses critérios de 35 anos de idade e mais de 5 anos na carreira. E, se não houver suficientes candidatos com mais de 5 anos, poderão concorrer os que contarem com mais de 2 anos na carreira. Isso só comprova que Procurador-Geral do Trabalho não é um cargo da carreira do Ministério Público do Trabalho. É apenas uma função, tanto que não precisa ser subprocurador-geral para concorrer. Memorizar que Procurador-Geral do Trabalho é uma função eletiva. Quando a gente, sempre que disser isso na cabeça da gente, é função eletiva, então ele não é um órgão do Ministério Público do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho é escolhido por eleição, podendo votar todos os membros do Ministério Público do Trabalho que comporão lista tríplice, sendo elegíveis para o cargo apenas os procuradores regionais de trabalho e os subprocuradores gerais de trabalho. Novamente errado, porque não precisa ser nem procurador regional, nem subprocurador geral, pode ser também procurador do trabalho somente. 2013, o Procurador-Geral do Trabalho é escolhido por eleição, podendo votar todos os membros do Ministério Público do Trabalho que comporão lista tríplice, sendo elegíveis para o cargo os procuradores regionais e os subprocuradores gerais de trabalho. Aí essa sim seria correta. O Procurador-Geral do Trabalho é escolhido por eleição, podendo votar todos os membros do Ministério Público do Trabalho que comporão lista tríplice, sendo elegíveis para o cargo apenas os subprocuradores gerais de trabalho. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho poderá nomear para o cargo qualquer dos integrantes desta lista tríplice. Então, é muito perigoso esse negócio de que é escolhido por eleição, né? Porque, na verdade, a escolha final é uma nomeação. E, às vezes, isso na prova objetiva torna assertiva errada, falar que ele é eleito quando, na verdade, ele é nomeado. Né? O que você acha? Maria, mas o que acontece é o seguinte, na verdade, ele é nomeado, mas a escolha primeiro vai para a eleição, porque o que ele quer dizer aqui, eu estou entendendo, realmente é muito perigoso uma prova objetiva, mas a gente tem que analisar a questão sempre olhando assim, ó, Maria, para a gente tentar não errar, né? Que, primeira coisa que acontece, todos os procuradores, todos os membros do Ministério Público, procuradores, procuradores regionais
e subprocuradores poderão se candidatar, desde que tenham pelo menos 35 anos e mais de 5 anos de exercício Na como carreira ou, procurador, e por certo? exceção, os de 2. 2 anos, ponto. Aí, se a gente souber fazer isso direitinho na cabeça, a gente nunca vai errar. O que é que vai acontecer? Todo mundo, vamos supor que hoje, todos os membros do Ministério Público, todos, sem exceção, preenchem esses requisitos. Todos tenham mais de 35 anos, que a gente sabe que não tem, mas uma suposição fática, né? Todos tinham mais de 35 anos e todos tenham mais de 5 anos de exercício, ok? Então, todos, sem exceção, podem se candidatar. Aí, o que é que vai acontecer? Suponhamos que todo mundo se candidate. Então, todo mundo vai votar e os 3 mais votados comporão a lista tríplice. Por isso que ele diz que é escolhido por eleição. Agora, ele assume após a nomeação. Então, a eleição escolhe para formar a lista tríplice, que é isso que ele está querendo dizer aqui. Ó. Ele é escolhido por eleição para compor a lista tríplice. Tu estás entendendo? A eleição, ele é nomeado, mas para ele ser nomeado, primeiro ele tem que estar na lista tríplice. E ele só vai estar na lista tríplice depois de votado. Então, é essa a ordem, Maria. Ter 35 anos, mais de 5 anos na carreira, ou, excepcionalmente, mais de 2, ok? Ser votado para compor a lista tríplice. Porque dessa lista tríplice, o PGR ele vai escolher um para nomear. Não é isso? Então, é essa a ordem, para a gente não esquecer, ok? Porque até a assertiva que está correta também fala isso, né? Escolhido por eleição. Isso, porque a assertiva ela quer dizer assim, ó Maria, que ele é escolhido por eleição para entrar na lista tríplice. A gente tem que ter muito cuidado. Se a gente souber o rito certinho e a gente ler a questão com cuidado, porque ó, quando ele diz assim que ele é escolhido por eleição para compor lista tríplice, aí torna verdadeiro. Porque se ela realmente disser que ele é escolhido por eleição para virar, tá errado. A eleição é primeiro para ele compor a lista tríplice. Uma vez ele estando na lista tríplice, aí o PGR vai escolher qualquer um deles. Via de regra, ele tem escolhido sempre o mais votado, mas não é obrigatório. Agora, olha a pegadinha dessa aqui em 2006. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, ok. Dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade, de 5 anos na carreira, ok. Integrantes de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal obrigatório e secreto. É obrigatório ou é facultativo? Facultativo. Aí, 88, ó. Isso que a gente tem que decorar. Primeira coisa, tem que ter 35 anos e de cara a regra é mais de 5 anos na carreira. Certo? Aí ele vai ser votado pelo voto plurinominal, facultativo e secreto. Beleza. Aí vai integrar a lista tríplice para ser nomeado. Foi nomeado, são 2 anos o período de mandato. Permitida uma recondução. Então, são esses detalhezinhos. E a excepcionalidade, depois de tudo isso, é se não tiver candidatos suficientes com mais de 5 anos, vai com mais de 2 anos. Então, isso aqui, esse artigo 88, a gente tem que saber na ponta da língua. Pelo Colégio de Procuradores, ok, porque o Colégio de Procuradores, se você lembra, é composto por todos os membros. Para um mandato de 2 anos, permitida a recondução, observado o mesmo processo. Então, tem 2 erros aí. Primeiro, o voto obrigatório, que ele é facultativo, e permitida uma recondução. Então, mas você acha que isso torna a assertiva errada? A diferença Quando entre ele diz permitida uma ou permitida a recondução? torna a recondução, você pode permitir a recondução 1 vez, a recondução 2 vezes, a recondução 3 vezes. Isso eu tenho um professor que me ensinou bem direitinho, Oscar Vilaça. Ele dizia, quando o texto da lei diz permitida uma recondução, qualquer outra coisa que venha fora de uma está errado.
Isso nunca mais eu erro na minha vida. Essa é de 2008. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, ok, dentre integrantes da instituição, ok, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, ok, integrantes de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, ok, pelo Colégio de Procuradores para o mandato de 2 anos, ok. Artigo 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Questão de 2009. O Ministério Público do Trabalho tem por chefe o Procurador-Geral do Trabalho, nomeado pelo Procurador-Geral da República. Até aí, ok. Em caso de vacância, exercerá o cargo Vice-Procurador-Geral do Trabalho até seu provimento definitivo. Não, em caso de vacância, será o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 7. Cabe aos subprocuradores gerais do trabalho, privativamente, apenas o exercício das funções de membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Bom, aqui a gente já vê que ele também vai ser eleito vice-procurador-geral, né, do trabalho. Isso não está aqui. E aí a gente conjuga também a leitura com o artigo 108. Manter aquela linha de raciocínio nas questões que vem a palavra sempre, apenas, unicamente, já ficar no alerta. 2006. Em caso de vacância, o cargo de Procurador-Geral do Trabalho será exercido pelo Vice-Procurador-Geral do Trabalho. Errado, porque será pelo Vice-Presidente do Conselho Superior. Maria, e aqui é uma pegada interessante, porque se a gente fizesse um raciocínio, no caso do presidente da República, ficou vago, quem assume? O vice. Né? No caso do governador do estado, quem assume? Em caso o vice. Aqui a tendência seria errar por conta disso. Ó, se ficou vago o cargo de procurador-geral do trabalho, nossa mente iria para quem assume, obviamente, o vice. Mas não é o vice-procurador-geral do trabalho, e sim o vice-presidente do Conselho Superior. E por que não é o presidente do Conselho Superior? O presidente do Conselho Superior do Trabalho é o próprio procurador-geral do trabalho. Então, ele cumula as funções de procurador-geral do trabalho com procurador, com o presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Obviamente, se ele acumula essas duas funções, em estando vago o cargo de Procurador-Geral do Trabalho, não tinha como presidente do Conselho Superior do Trabalho assumir, porque é a mesma pessoa. Então, vai para quem? O vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, enfatize-se. Correto. Essa questão era aquela de marcar A, B, C e D. Aí a outra opção era a correta, né? O cargo de Procurador-Geral de Trabalho, em caso de vacância, será exercido pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Correto. Em caso de vacância, o cargo de Procurador-Geral do Trabalho será exercido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, se a vacância ocorrer na primeira metade do mandato do Procurador-Geral do Trabalho, até a realização de novo processo de nomeação, e pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, se a vacância ocorrer na segunda metade do mandato do Procurador-Geral do Trabalho até seu termo final. Acho que é assim que ocorre com o presidente da República, né? Isso, porque o presidente da República não tem aquela questão da linha sucessória, e aí se tiver até um determinado prazo, assume não sei quem, depois de tal prazo, assume não sei quem, faltando não sei quanto tempo para terminar o mandato, tem que ter nova eleição, faltando menos tempo ainda, ou mais tempo, tem que ter eleição indireta, que a gente vai chegar lá. No caso do Procurador-Geral do Trabalho, é bom a gente ficar bem atento, Maria, não existe nada disso. Ficou vago, o cargo vai assumir provisoriamente o vice-presidente
do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, até que haja nova eleição, ok? E, em caso de impedimento, o vice-procurador-geral do trabalho. O impedimento é temporário, né? Mais temporário do que a vacância, na verdade. Exato. Artigo 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do TST, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, salientando que o Procurador-Geral do Trabalho ele não é um órgão do Ministério Público do Trabalho, tal qual os demais. Ele é um cargo, uma função a ser exercida por um membro do Ministério Público do Trabalho, obedecidos os requisitos legais, após aquela votação. Lembra? Plurinominal, facultativa e secreta. E para ser eleito, o membro precisa ter mais de 35 anos, e no mínimo 5 anos de carreira. Não é isso? Entretanto, no mínimo 5 anos. Excepcionalmente, mais de 2 anos de carreira. Exatamente. Então, a função de Procurador-Geral do Trabalho é uma função eletiva, mediante mandato, né, que pode ser por 2 anos, permitida uma recondução. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho. 1. Representar o Ministério Público do Trabalho. 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice fornecida pelo Conselho Superior. 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho. 6. Designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, dentre os procuradores regionais do trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional. 7. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. 8. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. 9. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos seus serviços auxiliares. 10. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. 11. Decidir, atendendo à necessidade de serviço sobre a remoção a pedido ou por permuta, b. Alteração parcial da lista bienal de designações. 12. Autorizar o afastamento dos membros do Ministério Público do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. 13. Dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. 14. Designar membro do Ministério Público do Trabalho para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular na inexistência ou falta do substituto designado. 15. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 16. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 17.
propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos de carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. 19. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho após sua aprovação pelo Conselho Superior. 20. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. 21. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 22. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho. 23. Coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. E 24. Exercer outras atribuições previstas em lei.